classificações dos bens de acordo com cada uma de suas características próprias. Estamos vendo a diferença entre bens imóveis e bens móveis. Na aula passada nós vimos os imóveis, vamos passar a abordar hoje os bens móveis. Né? Então, começamos a ver a classificação e vimos que os bens móveis se classificam por natureza, por antecipação e por definição legal. Móvel por natureza, nós vimos, são aqueles que são suscetíveis, que podem se deslocar por movimento próprio alheio de um local para outro, sem que haja qualquer alteração na sua ou substância ou destinação econômico-social. E os móveis se dividem em os móveis por natureza, se dividem em móveis propriamente ditos, que são aqueles que se movem por força alheia, as coisas inanimadas, como essa caneta que está se mexendo aqui de um lado para o outro, ou os semoventes, que são os animais, também chamados mais recentemente de sencientes. Vamos ver, e fizemos observação também com relação aos navios e aeronaves, que, embora sejam móveis, são objeto de um direito de garantia próprio, que é a hipoteca, e não o penhor, como em relação a todos os demais bens móveis. Então, se alguém está precisando de dinheiro, precisa de um empréstimo, vai à Caixa Econômica e a Caixa Econômica pede uma garantia e alguém entrega uma joia, essa joia fica na Caixa Econômica em penhor. O bem vai ficar empenhado na Caixa Econômica. Então, o penhor é um direito real de garantia que é próprio dos bens móveis. Já se você quer um valor maior, vai à Caixa Econômica e pede um financiamento de maior vulto, você deixa a sua casa, deixa o seu imóvel hipotecado, ou seja, garantindo aquele mútuo feneratício. Mútuo feneratício é um empréstimo de dinheiro. Né? Então, se o bem é móvel, ele fica empenhado, se é imóvel, ele fica hipotecado. Se você não paga a dívida, aquele bem vai a leilão, se for um bem móvel, ou vai à praça, se for um bem imóvel. Então, são os direitos reais de garantia incidindo sobre móvel e imóvel. A peculiaridade é que os navios e aeronaves, embora sejam móveis, eles, quando são dados em garantia por um determinado negócio jurídico, eles são dados em hipoteca, como se fosse um imóvel. Mas isso não lhes transmuda a natureza mobiliária em imobiliária. Alguma dúvida até aqui? Não. Então, e um detalhe, quando vocês forem usar o termo, um bem que é entregue em penhor, como garantia de um empréstimo, por exemplo, ele fica empenhado, apenhado ou penhorado? Quem me responde? Professor, eu acho que é penhorado. Que é o quê? Penhorado. Penhorado? Não, de jeito nenhum. Isso é um erro crasso que eu estou chamando a atenção para vocês não repetirem. Penhora é uma coisa. Penhora é um ato processual civil pelo qual o juiz manda o oficial de justiça ir procurar os bens do devedor nos autos de uma ação de execução, de uma ação judicial, e o oficial de justiça penhora aquele bem. Ou seja, penhora qualquer bem, ou seja, bem de família, e esse bem vai garantir uma execução judicial. Penhor é outra coisa completamente diferente. Penhor é um negócio jurídico, não é um ato processual. É um negócio jurídico entabulado entre duas partes, devedor e credor. Então, é um negócio jurídico, é um contrato. A pessoa que entrega um bem em penhor, entrega porque quer. Já a penhora, não. É um ato judicial. O oficial de justiça penhora o bem, no mais das vezes, contra a vontade do devedor. Ninguém quer ver um bem seu penhorado para o oficial de justiça para pagar suas dívidas. O penhor não. O penhor é um contrato. É um pacto. É acessório ao negócio principal. O negócio principal é o mútuo federatício. Você faz um penhor, dando em garantia alguma coisa, dando em garantia um bem para assegurar o pagamento daquele financiamento. Então, o ato processual. Quem fala?
Monique? Monique, Oi, isso. Monique. Abre Tem a câmera. diferença entre penhora e arresto? Existe. Abra a câmera. Eu não consigo por causa do meu celular. Tá, ok. Deixa eu terminar primeiro com o penhor aqui. Então, um bem, quando ele é constrito pelo oficial de justiça, esse bem está penhorado. Penhorado. Penhora, ato processual. Já o penhor, negócio jurídico acessório, o bem fica empenhado ou apenhado. Jadlane vai lembrar que antigamente se dizia eu empenhei minha palavra. Oi, Iris, bem-vinda. É verdade, professor. Tem um outro aluno aqui. Professor, quando acaba da palavra tem que ser cumprido. Agora eu quero perguntar uma coisa ao senhor. No caso da pessoa. Como é o nome da outra aluna que está aqui, com a câmera aberta? Começa com M, eu não estou conseguindo ler. Maria Fernanda. Oi, Maria Fernanda. Não tinha falado bom dia ainda, porque não estava conseguindo ler seu nome aqui. Está bem pequenininho aqui na tela. Diga, Jadlane. Professor, no caso da pessoa, tem pessoas, eu conheço muitas pessoas desse tipo, que pega a sua joia, leva na Caixa Econômica, isso. Aí empenhora ou empenha? Como é? Empenha. Foi o que eu acabei de explicar. O bem vai ficar empenhado. A pessoa levou porque quis. Né? Então ficou empenhado. Lembra que se usar empenhar a palavra, eu empenhei minha palavra. Quer dizer, eu dei a palavra aí. Se a pessoa não pagar durante o prazo, estipulado 10 meses, aí automaticamente ele perdeu esse patrimônio, não é isso? Não, não é bem assim. Esse bem, a Caixa Econômica vai lançar os editais, vai levar esses bens para leilão. Então, no leilão, essa joia que ficou lá empenhada ou apenhada vai ser vendida para pagar a dívida. Agora, o que sobejar volta para o devedor, para o proprietário. Se você pegou um empréstimo de R$1.000 e deixou um relógio que vale R$5.000 em garantia, não paga os R$1.000, o bem vai para leilão. Né? Se for vendido por R$5.000, a Caixa Econômica fica com os 1.000 para se pagar e devolve os 4. Também. O penhor também não é para roubar ninguém, não é para causar enriquecimento ilícito. Tá? Então, pelo amor de Deus, faça bem essa distinção. Não é para cobrir a dívida, né? O cara não pagou e tem que vender. Se foi vendido por um determinado valor, aí devolve. Se o cara está devendo 1.000, por exemplo, aí, como o senhor explicou aí, e o relógio foi vendido por 5.000, automaticamente o cara vai ser restituído 4.000, não é assim? Isso. Agora, se o bem for vendido por 500, o devedor continua devendo 500 à Caixa. Aí a Caixa vai entrar com ação de execução contra o devedor. Aí sim, o oficial de justiça, com o mandado do juiz, vai penhorar outros bens para terminar de pagar a dívida. Monique perguntou a diferença entre penhora e arresto. São institutos de direito processual civil. Vocês vão estudar lá em processo civil. O arresto é feito cautelarmente, tá? E antes mesmo da fase própria, que é após a citação do devedor, e depois, se o devedor não pagar, ele é convertido o arresto em penhora. Mas isso vocês vão estar bem direitinho lá em processo civil. Daniel Aguiar levantou a mão. Empenhado. Não, o bem vale mais. O bem vale mais. O bem foi avaliado, há um avaliador na Caixa Econômica, na hora que faz o empréstimo, e o bem é levado a leilão. Agora, no leilão, ninguém obriga ninguém a pagar o quanto ele vale. O leilão, o bem é vendido por menos, às vezes, na maioria das vezes, quem vai comprar no leilão judicial ou extrajudicial vai porque vai comprar mais barato. Então, eventualmente, pode não cobrir o valor da dívida. E as dívidas, os juros e a correção, as taxas usadas, vão aumentando todo mês. E o bem que foi empenhado não valoriza todo mês. Ao contrário, alguns bens, com o passar do tempo, vão diminuindo de preço. Sem contar que há bens cuja cotação pode aumentar e pode diminuir. Se você empenha um carro, se você empenha uma moto, né? Então a tendência é que esses bens diminuam de valor, enquanto que a dívida vai aumentando. Então, mas aqui o objeto da aula não é nem penhor nem penhora. Foi só para fazer a distinção
que o penhor é um bem, é um direito real de garantia e penhora é um ato processual, e a distinção que nos interessa é que sobre móveis o direito real de garantia é o penhor e sobre imóveis é a hipoteca. São institutos bem semelhantes, só muda em relação ao objeto da garantia. E navio aeronave, embora sejam bens móveis, são objeto de hipoteca. A exceção, e eu estou frisando bem isso, que em concurso costuma muito botar essa pegadinha. Bom, então, o segundo tipo de bens móveis, além dos móveis por natureza, que são os móveis propriamente ditos, e os semoventes, há também os móveis por antecipação. Aí que é mais difícil perceber. Certo? Bom, as árvores, os frutos pendentes, ou seja, os frutos nas árvores, e as pedras e minerais são considerados bens imóveis, como nós vimos na aula passada. Eles aderem ao imóvel. Que tipo de imóvel é? Bem imóvel por acessão física natural, como as árvores, ou, aliás, aí são todos naturais. Fruto, pedra, mineral, são bens imóveis por acessão física natural. Então, você acha uma mina de ouro, aquela pepita de ouro que está ali encravada na rocha, ela é um bem imóvel. Né? A árvore que está lá no terreiro do CCJ, aquela árvore é um bem imóvel. Você não pode levar uma árvore de um lugar para outro sem alteração da sua estrutura. Né? Então, são bens imóveis para acessão física natural. Entretanto, né, eles podem ser considerados móveis por antecipação. É quando você faz um determinado negócio jurídico, né, a ser cumprido posteriormente, quando esse bem tornasse móvel. Não deu para entender. Né? Vou tentar explicar melhor, que é bem sutil a diferença. E se você perguntar para a maioria das pessoas o que é um móvel por antecipação, as pessoas não vão conseguir compreender o que quer dizer isso. Vamos lá, um exemplo prático. Né? Gedland, lá no sítio dele em Solânia, ele plantou... Como é que negócio que o pessoal planta que faz árvore, que faz celulose? Meu Deus, como é que ele... Pinheiro, não. Pinheiro, não? Eucalipto, está na moda plantar eucalipto agora. Então, Gedland plantou eucalipto. O eucalipto passa 7 anos para poder chegar no ponto de corte. Então, ele plantou eucalipto, aquele bem é um bem imóvel. Os pés de eucalipto já estão grandes, são imóveis. Tá? Aí, seu Gedland vende esse eucalipto para entregar daqui a 1 ano, quando completar os 7 anos, quando chegar no ponto de corte. Ele vai a uma madeireira ou empresa de celulose e vende esse bem. Na hora que ele vende esse bem, ele recebeu o dinheiro para entrega futura, tá? A rigor, qual o tributo que incidiria? O ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Por quê? Porque ele é um imóvel por acessão física natural. Entretanto, não teria lógica se cobrar o imposto sobre bens imóveis, porque o que ele vai entregar, né, não é um imóvel, ele vai entregar a lenha, a madeira cortada. E a madeira cortada é móvel, tanto que ela vai ser deslocada de Solânia até Campina Grande, onde está a fábrica de celulose. Tá? Então, móvel por antecipação é essa antecipação da natureza jurídica em virtude de um negócio jurídico. Então, aquele contrato que ele fez, embora hoje o objeto da prestação seja imóvel, na hora da entrega ele vai ser móvel. Por isso que antecipa-se essa natureza jurídica para a data da conclusão do negócio jurídico. Então, hoje, ele vendeu a futura lenha, recebeu o dinheiro, assinou o contrato, mas não vai incidir imposto nenhum de transmissão de bens imóveis. Por quê? Porque aquilo é móvel por antecipação. Essa segunda categoria de bens móveis. E outro detalhe, para
outra característica que a gente viu dos bens imóveis é que os imóveis, para serem vendidos na constância do casamento, nos regimes de comunhão total, comunhão parcial, é preciso o quê? Aquele nomezinho estranho, como é que chama? Para se vender um imóvel, a pessoa casada precisa de quê? Da autorização? Tem a ver com outorga uxória, professor? Outorga uxória. Então, para se vender bens imóveis, na constância do casamento, é necessário outorga uxória ou autorização marital, conforme seja do marido para a mulher, da mulher para o marido. Se Gedland vendeu aquelas árvores que ele tinha para entrega futura, se considerarmos como é da sua natureza física hoje, aquelas árvores como bens imóveis, ele só poderia vender se a mulher dele autorizasse. Mas como, na época da entrega, aquilo vai ser um bem móvel, móvel de que tipo? Móvel por antecipação, ele pode vender essa carrada de madeira sem autorização da mulher, sem outorga uxória. Então, essa a importância do bem imóvel por antecipação. Mesmo o negócio sendo concluído hoje, vai se considerar a natureza do bem móvel ou imóvel na data futura do cumprimento do negócio e não na data de hoje da assinatura da avença. Então, a qualidade mobiliária, tá, retroage a data da assinatura do contrato. O terceiro tipo de bens móveis, tá, assim como os imóveis por definição legal, os móveis por definição legal também são coisas intangíveis, mas que a lei diz, por uma ficção, que são móveis ou imóveis. O Código atual, Código 2002, no artigo 83, diz que são móveis, embora não seja nem móvel nem imóvel. Primeiro, as energias que têm um valor econômico. Energia não é móvel nem imóvel, né? Porque é intangível, você não pega na energia. Embora já tivemos um presidente da República que queria estocar vento, né? A força eólica, mas a energia em si, ela é intangível, não é móvel nem imóvel. Mas a lei diz que as energias têm valor econômico, tanto que é possível o furto de energia elétrica, né? Lembra, viu na aula passada, o que é furto? Subtrair para si ou para outra, coisa alheia móvel. Se energia não é coisa, nem muito menos móvel, quem faz aquele, como é que chama? Gato, né? Chama gato ainda, quem furta energia elétrica, né? Então, não seria crime de furto. Mas a lei diz que as energias são consideradas móveis. Portanto, por ficção, né, é possível o crime de furto de energia elétrica. Segundo os direitos reais sobre objetos móveis e ações correspondentes, uma ação judicial não é móvel nem imóvel, mas a lei considera como sendo móvel, os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações, excluindo, claro, os direitos personalísticos que não têm valor econômico. Então, inclui, por exemplo, os direitos autorais e a propriedade industrial são considerados bens móveis, embora direito autoral não seja móvel nem imóvel. Com relação à importância dessas distinções entre bens móveis e imóveis, nós já fomos vendo no decorrer da explanação de móveis e imóveis. Vamos apenas aqui agora dar uma consolidada nessa importância da distinção entre bens móveis e imóveis. Essa distinção tem repercussão na órbita tributária, como nós vimos, o imposto pode ser ITBI ou pode ser ICMS, na órbita administrativa e até na órbita penal, como nós vimos exemplificando com o crime de furto. A primeira, diga Daniel Pessoa. Professor, bom dia, o senhor me escuta? Estou escutando. Eu tenho uma dúvida um pouquinho antes sobre os móveis por antecipação. Exemplo, a gente vê muito aquelas vendas de palmeiras grandes, imperiais, e às vezes não por um comércio fixo. Ou seja, alguma pessoa planta em sua fazenda e quer vender para aquelas casas de condomínio e tudo mais. Então, quando alguém vai vender
e fez apenas tipo plantação de algumas ou de uma ou duas. Como é que a justiça ou o Estado vai determinar se foi feito para comércio, ou seja, é um móvel por antecipação porque visava a venda, ou então é algo que foi plantado porque queria e, tipo, não quero mais e vou vender, como se fosse uma casa que eu construí e quero vender. Como é que a justiça faz essa distinção do móvel e do imóvel? Você entendeu a minha pergunta? Mais ou menos. E vou responder como você responde esse tipo de pergunta. Tudo se faz pelos meios de prova. Quais são os meios de prova? Eu sempre repito: documental, testemunhal, depoimento pessoal e perícia. Então, esses perícia, documento, testemunha, depoimento pessoal e perícia. A intenção da pessoa, se tinha objetivo comercial ou não, para verificar o tipo de tributo, isso vai depender da própria circunstâncias. O fiscal vai lá e autua, cobrando determinado tributo, a pessoa se defende administrativamente do auto de infração, a administração vai fixar a natureza. Se você não se conformar, entra na ação, na justiça com ação anulatória, provando com esses 4 meios de prova, ou fica quieto, espera que o fisco estadual entre com ação de execução fiscal e lá você entra com ação própria chamada embargos para se defender. Então tudo depende da natureza, da prova que conseguir ser feita. Obrigado. Então, vamos ver os modos de aquisição. Também já falei isso para vocês. Modo de aquisição: os imóveis se adquirem por registro do título, accessão, uso capião e direito hereditário. Os móveis se adquirem por tradição, uso capião, ocupação, achado de tesouro, caça, pesca, invenção, especificação, confusão, combustão e adjunção. Esses tipos de aquisição da propriedade, vocês vão estudar direitinho lá em Direito das Coisas, em Direito Civil 5. Tá? O que importa aqui é o modo de aquisição mais comum. Comissão, adjunção, achado de tesouro. Antigamente, Solânia tinha muita botija, né? Então, se você acha um tesouro, chamado achado de tesouro, você passa a ser proprietário. Você acha uma botija. Você vai para a praia, vai ali para a Camuinha e pesca um peixe. Você adquire a propriedade do bem móvel através da pesca. Mesmo assim, a caça, quando permitida, né? No Brasil, acho que só se permite a caça em um estado da federação e em uma determinada época do ano, que é o Rio Grande do Sul. Em geral, a caça é proibida no país, mas se você caça um bem num local permitido, aquele bem passa a incorporar a sua propriedade. Mas o que interessa aqui é a forma ordinária de aquisição dos bens móveis e imóveis. Os bens móveis se adquirem pela tradição. O que é tradição? Quem sabe? Bom dia, Lucas. Demorou a acordar. Hoje penteou o cabelo. Estava comendo, escovando os dentes. Uhum. Muito bem. Então, vamos lá. O que é tradição? Quem sabe o que é tradição? Os imóveis se adquirem pela tradição. O que é tradição? Seria transmissão? Não. Tradição é a entrega do bem. Tá? Os bens móveis. Se eu vou fazer a doação dessa caneta a Lucas, que chegou agora, tá? Então, fiz o contrato de doação, escrevi. Eu, Rogério, faço a doação para Lucas. Lucas assinou embaixo um contrato de doação. Esse bem já é da propriedade dele? Não. Tá feito um negócio jurídico. Ele vai adquirir a propriedade quando houver a entrega da coisa. Então, dos bens móveis, a mera entrega já transmite a propriedade. Então, pega a caneta, Lucas, pega a caneta aí. Pegou? Pegou. Então, a caneta agora é de Lucas. Houve a tradição da coisa. Então, ele passa a ser o proprietário da coisa. Qualquer bem móvel se transmite a propriedade, se considera o outro proprietário, não com mero negócio jurídico, mas sim com a entrega do bem. Aí surgiu uma dúvida. E os carros? Os carros é preciso assinar aquele documentozinho, chamava DUT antigamente, não sei se ainda é. Então você precisa, a pessoa pensa que se transmite a propriedade do bem, assinando o DUT, reconhecendo a firma
pessoalmente na frente do tabelião e registrando no Detran. Não é. Isso é uma formalidade administrativa. O carro, como todo bem, a propriedade se transmite com a entrega do carro, com a tradição. Tá? Agora, e os imóveis? Os imóveis, presta atenção, como é que se transmite a propriedade de um imóvel? Quem me responde? É a tradição? Não. Ninguém consegue pegar uma casa e entregar para o outro. Ninguém consegue pegar uma fazenda, um sítio e entregar para outro. Então, como é que se transfere? Não é com a tradição, como os móveis. Como é que se transfere a propriedade de um bem imóvel? Gerlando quer vender a casa dele lá em Solânia. O que é preciso fazer? Tem que ir lá no cartório, Assinar lá no tá cartório. lá no registro público. Ocupar, né, professor? É o que, Tiago? Seria ocupar o imóvel? Não. A transferência da escritura, né, professor? Passar a escritura. Pronto, Gerlando quase acertava, mas errou. Isso é um erro comum, um erro que a maioria dos leigos pensa, não, vou no cartório, lavrar uma escritura pública e aquela escritura eu comprei um imóvel. Não é. Nós adotamos o sistema em que o contrato translativo ele não transfere a propriedade. O que transfere a propriedade é o registro, como disse Lucas, num cartório próprio, que é o cartório de registro de imóveis. Nós adotamos o sistema registral para a transferência da propriedade dos bens imóveis. A maioria das pessoas pensa que é escritura, mas não é. Gerlando a escritura é apenas o contrato, do mesmo jeito da minha doação para Lucas. Eu assinei um contrato de doação, aquele contrato não transmite a propriedade. O que transfere a propriedade é a tradição. Nos imóveis, os contratos transativos não transferem a propriedade. O que transfere a propriedade é o registro da escritura no cartório do registro público. Aí um detalhe, a escritura pública ela pode ser lavada em qualquer cartório do país. Gerlando tem uma casa em Solânia, ele está aqui, ele está em Gramado hoje, com a família, ele vai no cartório de Gramado, é só um exemplo. Ele vai no cartório de Gramado e assina, consegue um besta que compra a casa dele lá em Solânia por um valor 10 vezes mais caro do que vale. Então, ele pega o besta, assina a escritura pública lá e num cartório de Gramado. Esse comprador já é dono do imóvel? Não. Ele assinou a escritura, mas não é dono do imóvel. Ele só vai ser dono do imóvel quando ele pegar essa escriturazinha, aí pega a escritura, tende via Solânia, e no cartório de registro de imóvel de Solânia, ele faz um registro. Então, no momento que é inscrito lá no livro de registro, é que a pessoa passa a ser dono do imóvel. Essa diferença é essencial, né? E no mundo a maioria das pessoas não sabem disso, acha que assinou a escritura já é dono. Não é. O que transmite a propriedade dos imóveis é o registro no cartório de registro de imóveis. Aí sim, o registro tem de ser no cartório com competência territorial de área sobre imóvel. Aqui em João Pessoa, tá vários tabelionatos de nota. Tabelião é aquele que lava a escritura, lava a procuração, que reconhece firma. Oficial de registro é outra coisa, chama cartório também, né? Mas é onde se faz registro. Registro das pessoas naturais, é um cartório quando você nasce. Registro das pessoas jurídicas, quando constitui uma sociedade simples. Registro de casamento, são 4 cartórios de registro de casamento aqui em João Pessoa. Então são atos registrais. Tabelionato é de notas, lavra a escritura. Então, você está aqui em João Pessoa, tem dezenas de tabeliães, né? Tem dezenas de tabeliães. Você pode ir em qualquer deles e lavrar a escritura de compra e venda. Pode lavar a escritura de testamento, pode lavar uma escritura de inventário e partilha. Né? Então, qualquer tabelião lava a escritura. Você vai, mesmo imóvel você vai aqui em João Pessoa, você vai num cartório, um tabelião aqui em João Pessoa, vende, entre aspas, a casa, assina a escritura. Aí, o que é que você faz com essa escritura? Aqui em João Pessoa. Você não é dono ainda. Vamos supor que você lavrou a escritura no cartório de Carlinto,
que fica ali perto do retão de Manaíra, né? Na continuidade da Ramalho, se você pudesse ir na contramão, do lado esquerdo. Então você vai lá, com o Sérgio Albuquerque, lava uma escritura no cartório de Carlito. Você é dono da casa? Não. O que é que você precisa fazer com isso? Levar João Pessoa tem 2 cartórios de registro de imóveis. Tem o Carlos Ulisses, que é da zona sul, não é o contrário, sul, e tem o cartório Eunápio Torres, de doutora Maria Emília, que fica ali no altiplano, perto da Escola da Magistratura. Você precisa, dependendo de onde for o imóvel, você tem de ir no cartório com competência para o registro, de acordo com o local do imóvel. Se o imóvel é aqui em Tambaú, você leva a escritura e registra lá no cartório Eunápio Torres. Se o imóvel é em Mangabeira, você leva no cartório Carlos Ulisses, acho que fica ali perto da Praça da Independência ainda hoje, não sei exatamente. Então, é o registro no cartório competente que transfere a propriedade do bem imóvel. Tem Daniel, está com a mão levantada? Com relação a Chico, é bem móvel. Né? Móvel. Você mora nele. Né? Você pode morar dentro de um trailer, pode morar dentro de um barco, pode morar. No avião é mais difícil, você está voando o tempo todo. Mas eu conheço pessoas que moram dentro de barco. Né? Você pode morar dentro de um trailer. Isso não tira a natureza mobiliária se você tem aquilo como seu domicílio. Então, quando eu estudo domicílio, o do itinerante é onde foi encontrado. Né? Com relação a assumir dívida dos outros, depende da natureza. Né? Se você o pacto acessório de hipoteca, você tem de concordar com ele. Então você você se assume a dívida de outro, automaticamente você não está se obrigando com a hipoteca. Agora, isso depende do negócio. Você pode oferecer bens de terceiro. Então, uma empresa pega um financiamento, pode dar em garantia a hipoteca um bem do sócio. Pode. É necessário apenas que a esposa do sócio concorde com a hipoteca. Né? Então, quem deve é a empresa e o bem hipotecado é do sócio. Se a empresa não paga, se vai penhorar o bem hipotecado. Certo? Penhorar para levar na execução. Isso depende da forma como foi estabelecido o contrato. Bom. Tem alguns equívocos aí na própria pergunta. Tá? Primeiro, a hipoteca ela não mexe nem com a propriedade do bem imóvel, nem com a possibilidade de ocupação. O bem hipotecado pode ser vendido para outra pessoa, mas há um instituto que chama sequela. O direito real de garantia vai penhorar o bem onde quer que ele se encontre. Então, a hipoteca ela não impede que se more no imóvel, que se alugue o imóvel. Diferentemente do penhor. No penhor você entrega o próprio bem, por exemplo, para a Caixa Econômica. Na hipoteca, não. Se você faz um financiamento e dá a hipoteca à sua casa, nada impede que você venda essa casa para outra pessoa. Porque se você vender e não pagar, o seu credor vai atrás de quem tiver com ela. Então, não impede que seja. Se você pega você assume é o que se chama de contrato de gaveta. Né? Você compra uma casa que está hipotecada, compra entre aspas, na verdade não está comprando aquela casa, você compra a casa que está hipotecada e assume o pagamento das dívidas da pessoa. Se chama de gaveta porque a Caixa Econômica não aceita esse tipo de contrato. Né?
É de gaveta porque é entre a pessoa que está vendendo e está comprando sem autorização do credor, do financiamento. Para regularizar esse tipo de compra, é um novo contrato. Você teria a Caixa Econômica, né? A Caixa Econômica teria de concordar em transferir o financiamento para o seu nome e, com consequência, você autorizando a continuidade da hipoteca. Compreendeu? Então, continuando as distinções. A segunda distinção, eu já falei, os imóveis não podem ser alienados, hipotecados ou gravados de ônus real pela pessoa casada sem anuência do cônjuge, exceto na separação total. É o que já falei, é outorga uxória, também chamado o contrário de autorização marital. Os contratos translativos de imóveis, não há qualquer formalidade. Eu posso vender um boi, um carro, um cavalo, uma caneta, um relógio, apenas de boca. Né? São contratos informais, em geral, para transferência de bens móveis. É claro que há bens móveis que são valorizadíssimos, você precisa fazer um contrato mais formal. Mas, em geral, os bens móveis podem ser, o contrato pode ser translativo, pode ser informal. Repito, o contrato translativo do nosso direito não transfere a propriedade. Já no imóvel, é necessário, para transferir imóvel, é necessário escritura pública apenas se o bem for superior a 30 salários mínimos. Está lá no artigo 108 do Código Civil. As pessoas também não costumam saber disso. A maioria das pessoas pensa que você só pode comprar bem imóvel através de escritura pública. Não é assim. Até 30 salários mínimos, você pode fazer com contrato ou escritura particular. 30 salários mínimos dá quanto hoje? Uns 30 mil reais. Então, vamos supor, lá em Araruna, vamos supor que ainda tem um terreninho de 30 mil reais. Eu não preciso ir ao cartório para comprar um terreno de 30 mil reais e lá, pedir que o tabelião lá na escritura pública. Eu mesmo lavo. Eu, Rogério Ministério, vendo a fulano de tal, esse terreno, tal, registrado no registro de imóveis, livro tal, tal. E este contrato, essa escritura particular, eu levo ao registro, ao cartório de registro, como se fosse uma escritura pública. Então, isso é um equívoco que as pessoas costumam cometer, pensar que os bens imóveis só podem ser vendidos através de escritura pública. E qualquer que seja o valor, os contratos no âmbito do sistema financeiro da habitação, com a Caixa Econômica, também não precisa de escritura pública. O contrato na Caixa Econômica, qualquer que seja o valor, equivale a uma escritura pública e o próprio contrato é levado a registro, independentemente da escrituração pública. Diga, Tiago. Professor, em relação à obrigação do Estado de garantir moradia para todas as pessoas, por exemplo, quando a gente tem o caso do movimento MST e os outros movimentos de ocupação de terras que não são utilizadas pelos proprietários, só pode ser adquiridos pelo uso capião, e quando ocorre o uso capião, tem que ter o registro no cartório ou não? Como é que funciona? Independentemente de ser movimento social ou não, você adquire propriedade de bens imóveis. Móveis, em geral, com 5 anos de má-fé e 3 anos de boa-fé, e imóvel varia de vários tipos de uso capião que vocês vão estudar lá em Direito Constitucional. Né? Então, com a sentença do uso capião, é a sentença que é levada ao registro. Você só adquire a propriedade quando essa sentença proferida num processo de uso capião é levada a registro. Ou, uma ação, por exemplo, de desapropriação, né, por interesse social para fim de reforma agrária, aquele lote, né, é desapropriado, o INCRA entra com a ação de desapropriação e o juiz, ao julgar a desapropriação, é essa sentença que é levada a registro. Entendido? Sim, senhor. Obrigado. Furtos, como nós já vimos, só de bem móvel, direito real de garantia, como nós já vimos, hipoteca, incide sobre imóveis e penhor sobre imóveis, diferença de penhor e penhor nós já vimos, imposto de transmissão inter vivos só sobre imóveis,
Então, se eu transfiro um bem imóvel, eu preciso ir no município de João Pessoa e pagar o ITBI. Se eu transfiro uma caneta, se eu vendo uma caneta, não incide imposto de transmissão nenhum. Né? Só os imóveis estão sujeitos a registro em enfiteuse, apenas os móveis podem ser objeto de contrato de mútuo, como a gente vai ver mais adiante. Bom, então, com isso, a gente encerra a distinção. Diga, Daniel. Professor, só uma dúvida. Eu pensei em um exemplo aqui e não estou conseguindo classificar em quais tipos de bem imóveis são. Material genético de um animal. A gente vê muito isso em fazenda. Vai vender o material genético de um garanhão e tudo mais. É móvel. Bem móveis, Tanto o próprio garanhão quanto o semi é móvel. Porque fala que, tipo, no movimento de um lado para o outro, ele não pode perder ou desaparecer, mas se perde o material genético se você for mover de um local para outro. Tem que ser de uma maneira bem sistemática e tudo mais. Aí seria um bem móvel, mesmo passando por essas dificuldades técnicas? Um carro quebrado. Não, um carro quebrado assim, continua sendo bem móvel. Não deixa de ser móvel. Eu sei, mas eu estou falando assim, bem um móvel. Um cavalo morto continua sendo bem móvel. Não, eu entendi que é um bem móvel. Continua sendo bem móvel. Mesmo quando o material genético mas a classificação dos bem móveis, qual móvel. Móvel. Não, eu não sei se eu estou entendendo. Por natureza, por antecipação. Por natureza. Certo. Móvel propriamente dito. Só esse móvel, a gente não vai chegar ao detalhe de olhar, por exemplo, se o espermatozoide é móvel ou imóvel. Né? Agora, o material genético, aquele que está no tubinho de ensaio, ele é móvel. Ele só se desloca por força alheia. O tubo de ensaio não sai andando sozinho com o material genético. Né? Então, é móvel propriamente dito. Então, vamos lá. Imagine, vocês não tiveram aula presencial, mas vocês conhecem o CCJ, né? O prédio CCJ. De todas as salas de aula, você avista uma floresta. Aquelas árvores são que tipo de bem? Rapidinho. As árvores são imóveis. São imóveis por acessão física natural. Né? São imóveis. Aí o reitor quer fazer uma ampliação do CCJ para construir salas de aula mais confortáveis, auditórios para videoconferência, e faz uma licitação para a venda daquela madeira. Ele não vai cortar e jogar fora, ele vende através de um processo bem público, fora do comércio, mas pode ser vendido através de um procedimento próprio, uma licitação em que as pessoas deem o maior lance. Então ele vende a madeira, faz uma licitação, na hora que alguém compra essa madeira, ainda vai cortar. Que tipo de bem são essas árvores? No contrato de licitação da universidade. Móveis por antecipação. Móveis por antecipação. Aí o dono da madeireira compra, arranca, né? Aí na hora que ele bota em cima do caminhão e leva para a loja dele, para a madeireira, ali na Avenida Beira Rio, que tipo de bens é esse? Móveis por própria natureza. Móvel por própria natureza, muito bem. Móvel propriamente dito. Né? Aí a própria universidade precisa trocar os caibros, que está chovendo muito, está pingando água. Então a universidade compra, naquele mesmo cara que comprou a madeira, compra essa madeira, serra, faz os caibros e bota lá em cima. Que tipo de bens são esses caibros? Imóveis. Por? Esqueci. Acessão física artificial ou industrial. Isso. No inverno seguinte, a prefeitura universitária precisa trocar as telhas. Então tira as telhas e tira os caibros para passar um selador, para passar um verniz. Passa o final de semana aqueles caibros lá no terreiro, no pátio da universidade. Que tipo de bem é esse? Móveis por natureza própria. Imóveis para acessão física artificial, porque o artigo 81 não perde o caráter de imóvel, os bens que provisoriamente separados se destinam a reemprego. Provisoriamente. Então estão lá enquanto faz a reforma. Bota de volta, no seguinte, o reitor vai trocar todos os caibros e bota lá fora
a descarte. Né? E produto de demolição. Que tipo de bem é? Agora é móveis. Móvel propriamente dito. Então dá para fazer uma historinha da vida de um pedaço de madeira, tá? Enquanto estava a árvore, até ser produto da demolição. Vai mudando de natureza jurídica conforme possa se mover ou não e conforme haja alguma ficção legal. Diga, Daniel. Isso. Bom, então vamos fazer o seguinte agora. Para a prova é na outra segunda, né? Ou é na próxima já? O senhor marcou para dia 25, professor. É a outra ainda. É a outra ainda. Então, o assunto da prova vai até bens móveis e imóveis. Como eu estou bonzinho, não vou botar fungíveis, infungíveis, divisíveis. Quem vai ver mais adiante. Porque está faltando 2 pontos ainda para a prova. Ficou faltando, que seria pelos monitores, só que o concurso demorou. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, da penetração, e os direitos da personalidade. Então, eu vou voltar aqui agora, no tempo. Tá? Vocês vão abrir o roteiro de pessoa jurídica, ponto 4, que vamos ver a teoria da penetração. E na aula da próxima sexta-feira, agora é sexta-feira santa, não tem aula. Na segunda-feira, que é dia 19 ou 20, né? Os monitores vão tratar com vocês de direito da personalidade. Falar em monitor, a Cássia e a Luísa estão aqui? Não. Não tem monitor aqui hoje na aula. Mas vou combinar com eles para outra segunda, direitos da personalidade. Enquanto vocês abrem aí o roteiro, é no finalzinho do ponto 4 de pessoa jurídica. Acharam? Teoria da desconsideração. Eu vou ter a máquina está aqui junto, eu vou pegar um cafezinho Nespresso enquanto vocês abrem o roteiro. Demorou um pouquinho porque a máquina demorou a ligar, estava fria. Já estou aí com o roteiro. Aham. Pela manhã. Um minutinho para terminar aqui para não esfriar. Essa falta de educação estão servindo. Aceita? Para despertar.
fiquei até tarde assistindo série, estou aqui morrendo de sono. Essa tal de Netflix é um perigo. Bom dia, Yasmin. Bom, então, voltando agora para o ponto 4, vamos ver o item 9 do roteiro, que é a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, chamada pelos alemães de teoria da penetração e pelos norte-americanos e ingleses de disregard doctrine. Nós estudamos lá em pessoa jurídica que a pessoa jurídica tem uma personalidade jurídica distinta da dos seus membros. Então, se Daniel e Daniel são donos, são sócios de que empresa mesmo? É uma empresa de empadinha? Não, foi empresa. Empadinhas Venturosas. Então, Daniel Pessoa e Daniel Aguiar constituíram uma pessoa jurídica. Essa Daniel e Daniel, Empadinhas Venturosas, tem uma personalidade jurídica própria, distinta da Daniel Pessoa e Daniel Aguiar. Então, eles constituíram essa empresa, capital social de R$1.000. Tá? A empresa prosperou, conseguiu comprar uma sede própria, um imóvel muito grande, tem uma frota de carros e de motos para entregas pelo iFood, e a empresa ficou rica. Né? Só que Daniel, quem é o administrador sabido, é a Aguiar ou a pessoa? Então, Daniel Pessoa começou a desviar os bens. Né? Enrolou a Aguiar, começou a transferir os carros para o nome dele próprio, o imóvel passou para o nome da esposa dele, as bicicletas e motos passou para o nome dos filhos, e começou a desvirtuar a finalidade da empresa. E a empresa ficou sem patrimônio. Fez um financiamento do banco e não pagou. O banco vai lá, aí o banco vai fazer o quê? Vai procurar empenhar ou penhorar a sede da empresa? Penhorar. Vai penhorar para pagar a dívida. Quando o oficial chega lá, né, o imóvel está lá, mas quando leva o mandado para averbar a penhora no cartório de registro de imóveis, esse imóvel já não é mais da Daniel e Daniel. É da esposa de Daniel Pessoa. Ele transferiu fraudulentamente para o nome dela. Né? Aí o credor, o banco, procura, não tem mais nada registrado no Detran, não tem nenhum imóvel. O juiz, pede ao juiz faça o Bansejude, hoje chama Cisbajude, né, para a penhora eletrônica dos ativos financeiros, não tem mais um tostão. Daniel Pessoa está riquíssimo. Passou todos os bens para a família dele. A empresa não tem mais nada. O que é que a empresa, o que é que o credor pode fazer? Pela teoria tradicional, não podia fazer mais nada. Ia ficar no prejuízo. Ia pedir a falência da empresa. No processo de falência, via que o passivo superava muito o ativo, e os credores iam ratear aquilo que encontrasse, uma máquina, uma batedeira de ovos, um liquidificador, e aí ia penhorar as besteiras que não ia conseguir saldar a dívida. Então, pela teoria geral, teoria tradicional, que foi importante para a consolidação das pessoas jurídicas com personalidade distinta dos seus membros, foi importantíssima essa doutrina de que os bens não se confundem, não se misturam. Nem os bens, nem os créditos, nem os débitos. Né? Então, pela teoria tradicional, o credor ia ficar no prejuízo. Então, começou-se a pensar que a pessoa jurídica não pode ser usada como uma cortina para cometer fraudes. Por isso que em inglês, uma dos nomes dessa teoria é teoria de afastar a cortina, ou o véu de fumaça, para ver o que tem por trás. Então, começou a surgir essa teoria da penetração. Por quê? Porque penetra por trás da pessoa jurídica para ver o que tem. Ou teoria da desconsideração, desconsidera a pessoa jurídica e vai pegar os bens dos sócios que estão se escondendo atrás da pessoa jurídica. Então, essas expressões são metafóricas. Né? Afastar a cortina para pegar o que está por trás. Então, o primeiro caso judicial que houve sobre isso foi na Inglaterra. Um senhor chamado, acho que é Aaron Solomon,
tinha uma empresa, né, e constituía essa empresa botando todas as cotas no nome dele e da família. Né, e fez financiamentos, e quando os credores vieram atrás dos bens da empresa, ele emitiu títulos privilegiados e ele, pessoa física, ficou como credor da empresa, credor privilegiado. E os credores quirografados, na hora que pediram a venda, o leilão da empresa, né, o produto da arrecadação foi para o próprio Aaron, que era credor da empresa dele. Compreenderam? Ele simulou um financiamento, como se ele tivesse emprestado dinheiro para a empresa e ele ficou como credor privilegiado. E os outros credores, são chamados quirografados, ficaram no prejuízo. Entraram com a ação, provando que aquilo tinha sido uma fraude, que o dinheiro da venda não podia ir para ele próprio, porque ele que tinha urdido a farsa. Então foi a primeira vez que um caso foi levado à justiça, foi na Inglaterra. Os credores ganharam no primeiro momento, nas instâncias ordinárias, por magistrados de carreira, mas apelaram para a Suprema Corte, a Câmara dos Lordes, que naquele tempo a Inglaterra não tinha uma cúpula do Poder Judiciário, ia para a Câmara dos Lordes, que é composta por quem? Pelos nobres ingleses, tradicionais, conservadores, e reverteram a decisão. Seu Salomon, ele venceu a causa, né? Embora tenha agido com fraude. Foi injustiça? Foi. Mas ficou, tchau, Beatriz, para fisioterapia, para não ficar com dor na coluna feito eu. Então, ele ganhou a causa, mas ficou a semente dessa teoria. Os doutrinadores começaram a ver que a pessoa jurídica não pode ser usada como uma cortina para se praticar fraudes. E na Inglaterra, a teoria da penetração por Rolf Shelf e a jurisprudência dos Estados Unidos começou a julgar casos afastando a personalidade da pessoa jurídica quando for usada para cometer fraudes. Então, no caso de Daniel e Daniel Pessoa desviou os bens. O credor entra com a ação, o passagista não acha nada para preparar. O que é que o credor vai fazer? Não, quero que desconsidere a pessoa jurídica e vá buscar os nomes de Daniel. Estou aqui com a certidão do cartório. Os bens foram transferidos todos para a família dele. Então, desconsidera-se a pessoa jurídica e se vai atrás do que está por trás e se penhora. É isso que se chama a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, que já estava tratada, já vinha sendo reconhecida pela jurisprudência, e o Código Civil de 2002 passou a legislar sobre isso no artigo 50. Então, e esse artigo 50 foi recentemente alterado pela Lei de Liberdade Econômica, né, que passou a especificar melhor as hipóteses de desconsideração da pessoa jurídica. A lei, deixa eu ver, o que é que dizia a redação? Alguém tem aí na internet como ver o artigo 50, que o meu papel aqui está na redação antiga. 2019, né, professor, essa lei? Então, esse aqui é Código Civil de um lado e CPC do outro, abrindo do lado errado, não estava achando. Artigo 50. A redação originária dizia o seguinte: em caso de abuso de personalidade jurídica caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando ele couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então, essa era a redação originária. A Lei de Liberdade Econômica passou a especificar melhor o que se considera confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Quem é que pode ler aí a redação atual? Eu vou ler aqui que Daniel colocou. Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Inciso 2º. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. E, o inciso 3º, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Então, nesse dispositivo, vai dizendo que se entende por confusão patrimonial. Tipo, Daniel Pessoa transferiu as motos da empresa para os filhos dele. Então, houve uma confusão patrimonial, então esses bens podem ser penhorados. Isso. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. O dispositivo do caput e no parágrafo 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócio ou de administradores à pessoa jurídica. Parágrafo 4º. A mera existência do grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput desse artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Então, só o fato de ser um grupo econômico não quer dizer que os bens de uma empresa podem ser penhorados pelas dívidas de outra, exceto no caso da Justiça do Trabalho, que tem dispositivo específico. Então, um grupo, deixa eu ver aqui, um grupo econômico... Em caso de quê, professor, do trabalho? De dívida por empregado, se pode ser penhorado bem de outra empresa do mesmo grupo econômico. Então, vamos supor... Dê exemplo do grupo econômico. O que vem na cabeça agora é um grupo que, eu saiba, não tem dívida, só aqui por exemplificando, né? O Grupo São Brás, tem o Café São Brás, tem a TV Cabo Branco, TV de Campina Grande, tem a Brás Motors, que é com Chevrolet. Então, por exemplo, só exemplificando, se alguém tem um crédito com relação a Brás Motors, não quer dizer que se possa penhorar bens do Café São Brás, da empresa São Brás. São um grupo econômico único, tá? Mas um não responde pelas dívidas do outro, exceto se houver confusão patrimonial, que não é o caso desse grupo que eu estou falando aqui, que é um grupo sólido e que eu saiba não deve a ninguém. Prossiga aí com os parágrafos. Último parágrafo, o 5º, diz assim: não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Prossiga. Finalizou o artigo 50, professor. Quer que eu vá para o 51? Então, aquilo que ficava um enunciado bem genérico, ficava a critério da jurisprudência decidir quando seria o caso ou não de aplicação da desconsideração, passou a ser desmembrado e especificado melhor quando se aplica ou não o princípio da desconsideração. O artigo 20 do Código de 16 dizia expressamente que as pessoas jurídicas têm existência distinta dos seus membros. O Código de 2002 não repetiu isso por ser óbvio. Só que começaram a aplicar tanto a teoria da desconsideração que o dispositivo voltou a existir, passou a existir o artigo 49A, dado também a redação pela Lei de Liberdade Econômica. Né? Essa teoria ela é também chamada Disregard Doctrine, Disregard Theory, Disregard of Legal Entity, Disregard the Corporate Fiction, e tem vários outros nomes, assim como alguns chamam no Brasil teoria da desestimação. Venosa prefere chamar de teoria da desestimação. É a teoria da penetração dos alemães, mas no Brasil o nome que pegou foi a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, que a doutrina classifica em dois tipos de desconsideração. O livro de Pablo Stoza e Rodolfo Pamplona, eles tratam bem direitinho dessa classificação. Tem a teoria maior exige a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Então, o artigo 50 do Código Civil adotou a teoria maior. Né? Por quê? Porque a regra é a separação dos patrimônios. Né? Só é possível penhorar os bens do sócio se houver desvio de finalidade ou confusão patrimonial naquelas hipóteses especificadas nos parágrafos do artigo 50. E a teoria menor decorre simplesmente da insolvência. É a que é aplicada no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo 5º, que diz:
Também poderá ser desconsiderada pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Então, em direito do consumidor, se o consumidor tem um crédito contra uma empresa e essa empresa não tiver patrimônio, mesmo sem ter ocorrido desvio de finalidade ou confusão patrimonial, é possível a penhora dos bens dos sócios ou administradores para o ressarcimento daquele dano ao consumidor. A teoria maior também está na lei antitrust e a teoria menor está também no direito, na lei ambiental, lei 9.605 de 98. Há alguns, antes mesmo do artigo 50 do Código, havia esse artigo 28 do CDC, que tratava dos danos ao consumidor, né? E a CLT também já tratava dessa possibilidade de desconsideração da pessoa jurídica. Então, em rápidas linhas, essa é a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, que tem tido uma aplicação muito grande ultimamente. O Código CPC de 2015 trouxe uma novidade, que é, para se desconsiderar a pessoa jurídica, a personalidade hoje, é preciso de um processo próprio, chamado incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Até o CPC, não. O juiz mesmo, a requerimento das partes, mandava penhorar os bens do sócio. A partir da vigência do CPC, do Código de Processo Civil 2015, é necessário que o credor entre no processo com esse tal incidente de desconsideração e demonstre que o devedor agiu com confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Essa novidade tem 2015 para cá. Ok? Vamos lá. Então, está encerrado o assunto da prova. Fica faltando apenas direitos da personalidade, que vai ser visto pelos monitores na aula da próxima segunda-feira. Vamos à chamada. Alguma dúvida sobre a teoria da penetração? Professor, em caso de a empresa falir e está devendo para os funcionários a rescisão, como é que funciona? Não paga porque faliu? Se ela foi justa, assim, não desviou bens, se ela é uma empresa... Não desviou bem, não cometeu, aí não se aplica a teoria da desconsideração. É necessário que os sócios tenham fraudado, tenham passado os bens por nome dele, tenha de algum modo agido contra a lei. Se faliu e não foi fraudulenta, os credores ficam sem pagamento. Vai haver a venda e vai haver o rateio com os privilégios. O trabalhista primeiro, depois os fiscais, depois os privilegiados e, por último, os quirografários. Entendi, professor. Obrigado. Que dia é hoje? É 11? Isso, 11/4. Sexta-feira. Próxima não tem aula. Ana Clara. Presente. Ana Raquel. A Raquel colocou no chat, professor. Ok. Arthur Moreira deve ter trancado. Áurea Beatriz. Presente. Beatriz Moraes. Ela disse que foi para fisioterapia, professor, no chat. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não, ela que está fazendo tratamento, né? Tá. Breno Duarte. Presente. Caio. Presente. Cecília. Presente. Daniel Pessoa. Presente, professor. Daniel Aguiar. Davi. Presente, professor. Davi Regis. Sou eu, professor. E Davi Felizeu Biro. Davi Biro faltou e Davi Regis está presente, não é isso? Isso. Francisco deve ter trancado. Jadlander.
Presente, professor. Guilherme Batista, Presente, professor. Heloísa, Presente. Iris. Presente, professor. Antes que eu esqueça, antes que alguém queira responder a chamada saia, eu passei. Thalita não veio hoje, não? Vem. Pronto. Há uns 15 dias eu passei um artigo da minha autoria que fala da teoria da desconsideração. Você repassou para o pessoal? Sim. Acho que é a seção 2 do trabalho que eu falo da teoria da desconsideração. Não precisa ler o trabalho todo, não tem outros temas. Mas é importante que vocês leiam para a prova esse artigo, que eu faço uma análise bem interessante das origens do Instituto. Iris, presente. Jefferson. Presente, professor. João Felipe, deve ter trancado. Presente, professor. E andava por onde? Professor, eu trabalho às vezes pela manhã, mas assisto a aula quando dá. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma falta é reprovada. Certo, professor, perdão. John Wesley. John Wesley. Faltou? Jonathan. Presente. Zé Gabriel. Gabriel presente. Zé Rafael. Presente. Zé Vigílio. Presente, professor. Júlia Leocádia. Presente. Letícia Alves. Presente. Luana Maria. Professor, Luana pediu para avisar que ela está doente, mas se o senhor quiser, ela envia um atestado. Não precisa não. Você serve de testemunho. Lucas. Presente aqui. Marcos Vinícius. Presente, professor. Maria Eduarda. Presente. Maria Esther. Maria Esther faltou. Maria Fernanda. Presente. Maria Maísa. Presente. Mário Sérgio. Presente, professor. Maicon Douglas. Presente, professor. Milena. Presente. Monique. Presente. Mirela. Professor, você me chamou, é porque tá muito barulho aqui, eu não tô ouvindo direito. Mirela. Mirela. Presente. Natália. Presente. Pablo. Presente. Rafaela. Presente. Railma. Presente.